Olá, está no ar mais uma edição do programa Em Direção da TV FEC, transmitido quinzenalmente pela FEB TV, canal 8. Em nosso canal do YouTube, você assiste a todos os programas anteriores. O programa Em Direção é dividido em duas partes. A primeira como um jornal interativo com vários quadros e na segunda parte, sempre uma palestra ou transmissão ao vivo. Veja os assuntos que são destaques nessa edição. No quadro Você Sabia de hoje, a entrevistada é Esther Fregosi, presidente da Federação Espírita Catarinense, que vai nos explicar sobre a macro-regional no estado. A partir de julho vão começar os encontros macro-regionais da Federação Espírita Catarinense. E nós vamos conversar agora com a Esther Fregosi, a presidente, que vai nos falar a respeito das mudanças que vão acontecer nesse evento esse ano. Esther, quais que vão ser as novidades e as mudanças que vão acontecer na dinâmica das macro-regionais desse ano? Bom, as comissões regionais e macro-regionais que acontecem tradicionalmente no segundo semestre, elas vão sofrer uma pequena alteração de estrutura na dinâmica dos eventos. Isso graças à participação da equipe de jovens do SEJU, da Federação, que estão contribuindo para tentar dinamizar o trabalho que já vinha sendo feito já de forma com muita qualidade. Então, na verdade, teremos oportunidades muito pontuais de dialogarmos, há um espaço de interação muito maior, né, nessa versão, que temos certeza será muito produtivo, porque todos nós poderemos trocar ideias, impressões e experiências em relação às atividades que realizamos nos centros espíritas. E tendo como pano de fundo o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é uma obra sensacional e que terá, inclusive, apresentações artísticas, né, enfocando algumas dos capítulos desta obra magistral. Então, a Comissão Regional e a Macro-Regional, que são eventos que são simultâneos, mas têm públicos diferentes, a Comissão Regional trabalhará com os dirigentes e as macro-regionais farão um encontro de oficinas, né, para as atividades finalísticas dos centros espíritas. Mas ambas estão permeando, então, a reflexão em cima dessa obra e temos certeza que, com a contribuição do SEJU, esse trabalho ficou ainda melhor, mais dinâmico e mais interessante para todos nós. E a respeito da seleção desse livro para permear os debates, qual que é o objetivo de enfocar essa obra? Bom, nós já vínhamos de uma reflexão profunda trazida na versão anterior, do ano passado, baseado na obra Voltei, que era uma experiência pessoal, né, de um trabalhador espírita que nos remete a profundas reflexões. Agora, a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ela já nos pede uma reflexão ainda mais ampla, porque a obra trabalha especificamente o planejamento divino. E nós, como elementos participantes desse projeto divino, precisamos compreender que é um convite muito especial, é uma oportunidade única que estamos tendo, e essas reflexões em torno deste livro nos permitirão ações mais eficientes, mais pontuais, em cima das atividades que vimos realizando de forma integrada. Então, a obra é uma obra singular e ela traz uma sensibilização e uma conscientização para todos nós que fazemos parte desse projeto que Jesus estabeleceu e que nós, aqui no Brasil, né, fazemos parte de um momento especialíssimo onde o Evangelho está florescendo e se multiplicando. E as URIs elas vão ter uma participação também importante nas macro-regionais, porque elas vão preparar uma apresentação artística no momento inicial da programação. Como que vai se dar esse momento? Essa foi mais uma iniciativa buscando integrar um evento que, na verdade, é realizado a várias mãos. E a participação das URIs, que estão também sendo assessoradas pelo SEJU, vai ser muito importante porque vai trazer a arte, né, como elemento de sensibilização. Então, através da arte, as URIs, nas 6 regiões do Estado, irão abordar as temáticas que o livro contempla. Então, temos certeza absoluta de que serão momentos de profundo enlevo e de emoção, não há dúvida nenhuma,
e especialmente da integração, para que nós possamos nos sentir efetivamente membros da família espírita catarinense. E agora, dentro dessa ótica ampliada pela obra, membros da família universal, porque fazemos parte de um projeto universal, né, que o nosso Jesus nos convida a executar. Tá certo, Esther. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Fique agora com o quadro Já Li e Recomendo. Já li e recomendo. A edição especial de Valdo Franco, Uma Vida com os Espíritos, da nossa querida Sueli Caldas Schubert. Mais um livro com a biografia do nosso estimado Di, porém mais atualizada, com novas informações. Edição especial. Somente 2.000 exemplares foram editados. Então, corre lá para a distribuidora, que nós temos eles à disposição. Em Balneário Camboriú, no último final de semana, a 13ª União Regional Espírita completou sua 40ª Jornada Espírita. O tema desta vez foi o Espiritismo Despertando Consciências há 160 anos, numa referência aos 160 anos da primeira edição do Livro dos Espíritos. As palestras e os seminários ocorreram de sexta-feira até domingo e emocionaram o público que compareceu ao evento. Nomes como Miriam Dulce, Dyson Gonçalves e Heloísa Pires falaram sobre o sentido da vida, a oportunidade da reencarnação e a busca pela felicidade. No dia 29 de julho, será sediada em Florianópolis a Macro-Regional Leste. O evento será realizado na Escola Básica Júlio da Costa Neves, no bairro Carianos. O evento reunirá trabalhadores, dirigentes de casas espíritas e representantes da 1ª e 14ª URI. O foco principal desses encontros é a sensibilização, o estímulo e a capacitação do trabalhador espírita para a realização das atividades espíritas com qualidade. Desta forma, o objetivo de ambos é unir e unificar o movimento espírita catarinense a partir do diálogo constante e a troca de experiências e expectativas. Neste ano, a proposta é sensibilizar os participantes em relação ao seu compromisso com a vivência, semeadura e difusão do Evangelho redivivo nas terras do Cruzeiro. Por esse motivo, foi escolhido como norteador dos debates o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Acesse o site da FEC para maiores informações e inscrições. No dia 15 de julho será realizado o CITAF, Capacitação Integrada dos Trabalhadores da Área Federativa. Este encontro tem como propósito alinhar objetivos e metas do programa, avaliar os planos de ação realizados, elaborar coletivamente novos planos de ação. O evento será realizado no auditório do Colégio Newton Cooker em Itajaí, com início às 13h30 às 19 horas. A convidada é Sandra Della Pola e as inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da FEC. Há 15 anos, desencarnava Chico Xavier, reconhecido por todos como um emissário da paz. Médium, filantropo e um dos maiores divulgadores da doutrina espírita. Francisco Cândido Xavier ultrapassou as barreiras religiosas, provando que todos estão abertos às boas mensagens e exemplos. Psicografou mais de 412 obras que alcançaram mais de 25 milhões de exemplares publicados, somente em língua portuguesa. De personalidade bondosa, dedicou-se sempre ao auxílio dos mais necessitados. O trabalho em benefício do próximo possibilitou ao médium a indicação por mais de 10 milhões de pessoas ao Prêmio Nobel da Paz de 1981. No ano de 2012, Francisco Cândido Xavier foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos. Fique agora com o último bloco do programa, Toque Final. Obrigado e até o próximo programa. Você gostou do nosso programa?
Inscreva-se no canal do YouTube e curta nossa página no Facebook. Quer sugerir alguma pauta ou evento espírita? Envie um e-mail para a Federação Espírita Catarinense. Queridos irmãos que constituem a mesa diretora desta reunião, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Aqueles eram dias tumultuosos, quais os que estamos vivendo. A Segunda Guerra Mundial estava no auge e em toda parte pairavam as sombras da morte, do desencanto, da destruição. Desde a noite dos cristais, quando as propriedades hebraicas foram invadidas e destruídas, que começara a louca perseguição aos judeus. Particularmente no ano de 1942, no campo de concentração de Mauthausen, na Áustria, as punições pelo crime de pertencer à raça judia eram perversas, além de qualquer dimensão do raciocínio humano. Tivemos a oportunidade de visitar esse campo, como outros, nas décadas de 70 e de 80. Mas eu desejo referir-me a uma personalidade especial. Tratava-se de um emérito judeu, que fora arrancado do seu lar com a família e levados a Mauthausen. Naquele lugar sombrio e dantesco, a esperança não vicejava. Porém, em determinado momento, já no ano de 1945, estava este homem, Simon Wiesenthal, trabalhando como de hábito. Eram trabalhos forçados para a destruição da vida. Mauthausen era um grupamento de casarões abandonados que as bombas inimigas haviam destruído. E ele estava ali esquálido, como todos os que se encontravam diariamente sendo levados para a câmara de gás e depois para os fornos crematórios. De repente, naquela desolação, uma enfermeira das tropas de elite, as célebres SS, chegou-se até ele e deu-lhe ordem para que a acompanhasse. Simon olhou aquela mulher que havia perdido a feminilidade, a doçura, e se transformava naquilo que mais tarde seriam chamadas as feras dos campos de concentração, e seguiu a cabisbaixo. Era a primavera em Mauthausen. Havia flores miúdas em toda parte, e ele se dera conta de que desde o dia da sua prisão nunca observara uma flor. A tragédia humana era infinitamente tão grande que não havia espaços para a beleza. Mas naquela manhã em especial, à medida que atravessava os vários edifícios em ruínas, os largos e praças, ele deu-se conta que, apesar da morte reinar naquele lugar,
havia a presença da beleza, quando, ao dobrar uma esquina em uma área, ele percebeu que ali era o cemitério dos guardas das tropas destruidoras. E foi tomado de espanto ao ver que sobre as sepulturas havia girassóis. A sua flor amarela, que acompanhava o heliotropismo, parecia uma gargalhada da vida diante da tragédia do cotidiano. Ele fez uma reflexão. Para nós, a câmara de gás. Para os criminosos, uma sepultura digna. Para nós, os fornos crematórios, as valas pútridas, as labaredas que nos crepitavam e destruíam, e para os vândalos, girassóis. Mas não teve tempo de reflexionar, porque de imediato foi levado a um pavilhão hospitalar, onde se encontravam soldados recém-chegados do campo de batalha. A enfermeira Rude empurrou sobre uma cadeira, ao lado da qual estava um paciente envolto em ataduras. E ela lhe disse, com toda a rudeza possível, escute-o. Ele sentou-se. Percebeu que através daquelas ataduras estava um corpo que exalava odores pútridos. Parecia jovem certa parte da face, também envolta em ataduras úmidas pelo pus. Mas os dois olhos azuis, naquela parte aberta, assim como os lábios vermelhos no lugar da boca, tocaram-no profundamente. E então a mão flutuou no ar, numa tentativa de encontrar apoio. Ele automaticamente retrocedeu, quando então uma voz roufinha, marcada pela angústia e pela dificuldade de enunciar palavras, perguntou: "Você é judeu?" E ele disse: "Sim, eu sou judeu." "Eu desejo", continuou o doente, "falar com o judeu. Eu sou soldado das tropas SS e estou morrendo. No campo de batalha, uma bomba explodiu perto de mim e pedaços dela despedaçaram-me a face, o tórax, e estou apodrecendo em vida, mas não deverei demorar até amanhã para morrer. Eu desejo fazer uma confissão." E com a voz entrecortada pelos soluços, novamente perguntou: "Você é judeu?" "Sim, eu sou judeu e orgulho-me muito de ser judeu." Aquela máscara de dor pareceu sorrir. E o jovem continuou dizendo: "Meu nome é Karl Seidel. Eu venho de uma pequena cidade da Alemanha. Tenho 21 anos. 21 anos de vida biológica. Mas eu carrego um século de dores e de amarguras. Eu amei muito a um judeu, porque eu nasci no lar católico e meus pais eram católicos. Levavam-me à missa e eu me fascinava pelo judeu da cruz, aquele homem que deu a sua vida para que a humanidade tivesse vida. Mas tudo é tão terrível. Veio a guerra. Eu tinha 15 anos quando Hitler falou em Nuremberg para 50 mil jovens, a chamada juventude hitlerista. A voz daquele homem impressionou-me de uma maneira indescritível.
Era uma voz histérica, hipnótica, desesperadora. E à medida que ele gritava, e nós também gritávamos, eu me fascinei por Mike Kempf, pelo chefe. E apesar de minha mãe ter me dito, cuidado, meu filho, ele é a besta do Apocalipse, eu não lhe dei ouvidos e matriculei-me na juventude hitleriana. Matriculei-me e comecei a fazer parte dos perseguidores. 2 anos depois, eu comecei a participar das tropas de elite, as célebres SS, e saímos à caça de judeus e os matamos, como se matam moscas. As lágrimas eram abundantes nos olhos azuis, a garganta túmida e a voz embargada caracterizavam um grande sofrimento. As moscas estavam cobrindo-lhe o rosto, e Simon, em um sentimento instintivo, espantava-as. Quando então o jovem soldado disse, eu matei muitos judeus, mas eu trago no meu coração algo terrível, um remorso que me devora, e agora que eu estou morrendo, eu gostaria de me confessar um judeu, de pedir perdão. Eu tenho necessidade do perdão de um judeu, porque nós cercamos uma aldeia de apenas 300 pessoas judias. Cercamos a aldeia e com baionetas caladas na parte do fuzilo, reunimos todos na praça central, mulheres, homens, adultos, crianças, anciãos, saudáveis e doentes. E depois de reunidos naquela praça central, já era noite, nós vimos um barracão de madeira em 3 andares. Empurramos todos eles para aquele barracão. Quase não comportava, eles foram empurrados, foram até mesmo feridos. E depois, na volúpia da nossa loucura, nós fechamos todas as portas do térreo, trancamos-las por fora, atiramos gasolina e incendiamos o prédio. Então os gritos de horror, as pessoas correndo para subir as escadas, em tentativa de fugir, era terrível, mas nós dávamos gargalhadas, até que chegaram à parte superior, ao 3º piso, as janelas escancaradas, as labaredas crepitando, o odor de carne humana queimada. Então eu vi um homem, ele trazia nos braços uma criança, ele estava parecendo uma tocha viva. Então ele pôs a mão no rosto da criança, que devia ser seu filho, e saltou do 3º andar. Então, com o revólver, dei-lhe um tiro e ele caiu quase aos meus pés. Então apareceu uma mulher, era louca, urrava de dor, saltou também, e outra, com o fuzil, encerrou-lhe a vida. Foi então que aconteceu o pior. Era um rapazito, um menino de 8 para 10 anos. Ele apareceu na janela, as roupas estavam queimando. Então ele me olhou, olhamos-nos, como se ele estivesse a 1 metro de distância. Havia dor e angústia, um apelo silencioso nos olhos dele. E então ele saltou olhando para mim. E eu novamente dei-lhe um tiro, e ele caiu aos meus pés com os olhos abertos. Nós ficamos até o fim daquela noite macabra. Todos morreram, todos 300, queimados vivos, ou fuzilados. Logo depois, continuei a minha trajetória lúgubre, e aqui estou morrendo.
Eu queria lhe dizer que deixo para você a minha pensão de guerra, as minhas insígnias. Se você sobreviver ao campo de concentração e puder visitar minha mãe, diga que eu voltei a Jesus. Diga que eu peço perdão. Você é capaz de me perdoar. Você me perdoa. E Simon Wiesenthal olhou para aquele trapo em decomposição cadavérica, que se considerava a raça superior, o homem da 25ª hora. Era tão frágil como qualquer criatura. Ali estava apodrecendo, não ia viver muito tempo. Tivera a coragem de assassinar centenas de pessoas, pelo prazer de matar, só porque pertenciam a uma outra raça, sem julgamento, sem qualquer motivo de cólera nem de ódio, e queria o perdão. Agora que ia morrer, queria o perdão. Simon Wiesenthal olhou para ele com asco. Os olhos brilhavam. Estava ele trêmulo de febre, de frio, da infecção generalizada. Então Simon levantou-se, não disse uma palavra, saiu e foi na direção do seu trabalho forçado. Para sua surpresa, Simon Wiesenthal sobreviveu ao Holocausto. Mas não saiu da sua mente a narrativa daquele jovem. Ele era tão jovem e era um criminoso desalmado. Em homenagem à sua confissão, Simon Wiesenthal foi visitar a sua família. Sua mãe já estava idosa pelos sofrimentos. Ficara viúva. Ele era filho único. E Simon lhe contou que o filho lhe havia pedido para informá-la de que ele havia voltado à religião, que havia novamente amado aquele judeu que ensinou a misericórdia e a compaixão. Ela então, tomada de emoção, disse: meu filho era tão bom, era um rapazinho, enlouqueceu atraído pela voz de Hitler, mas ele não era mau. É assim que todas as mães veem os filhos. Simon não lhe disse tudo, mas entregou-lhe alguma coisa que ele lhe havia oferecido, como memória, e ela, chorando, agradeceu. Simon Wiesenthal assumiu uma responsabilidade depois da Segunda Guerra Mundial: perseguir os sicários da sua raça. Com o serviço secreto de Israel, ele criou uma organização judaica para punir os criminosos que haviam fugido, aqueles bandidos que cometeram as arbitrariedades mais perversas do século. Depois da vitória dos chamados aliados, fugiram para diferentes países, para o leste europeu, para a América do Sul, principalmente para o Brasil, a Bolívia e a Argentina ainda no tempo peronista. E Simon Wiesenthal começou a persegui-los para que fossem julgados pelos crimes hediondos que praticaram. Aqui no Brasil, o Dr. Morte, o célebre assassino que tantas vidas ceifara em Auschwitz, morrera no interior do estado de São Paulo, em anonimato servil, porque não teve coragem de enfrentar as barras do Tribunal de Justiça. E Simon Wiesenthal conseguiu uma das maiores façanhas do século XX, porque ele descobriu que estava homiciado na Argentina um dos homens mais covardes daquele tempo,
Yosef Eichmann. Eichmann era encarregado de matar mais de 100 mil judeus. Era ele quem fornecia os veículos, os trens de gados, os caminhões. E ele fugira para a Argentina, morava na Grande Buenos Aires. Estava com outro nome. E Simon conseguiu encontrá-lo. Preparou-lhe uma armadilha muito bem feita, propondo-lhe a parceria numa grande indústria. E numa noite inesquecível, conseguiu raptá-lo, levá-lo de Buenos Aires em um avião especial parado em Ezeiza para a moderna capital Tel Aviv, onde o sicário recebeu um julgamento honrado. Ele dizia que não tinha nenhum arrependimento. Ele havia cumprido ordens, era inocente. 100 mil vidas. Ele havia somente atendido às imposições do regime e olhava o tribunal com desprezo, com ar de superioridade. Foi julgado, condenado à forca e foi levado ao patíbulo. E Simon Wiesenthal continuou na sua caçada. Veio a desencarnar idoso com 92 anos e escreveu um livro. A história, a saga da sua vida, da tragédia do Holocausto. E deu ao livro o nome, aquele nome dos girassóis que tanto o sensibilizaram. Die Sunflower. Mas quando ele faz o prefácio do livro, ele termina com uma pergunta: eu fiz bem em não perdoar? Eu deveria ter perdoado aquele infame? E eu transfiro a pergunta de Simon Wiesenthal a esse nobre auditório: você perdoaria aquele criminoso? Na história da psicologia filosófica, um dos sentimentos mais difíceis de ser vivenciado é o perdão. O perdão, que é tido como a virtude, está exarado do Evangelho como indispensável à plenitude, à saúde, a uma vida digna da criatura humana. Quando Jesus anunciou o sublime Sermão da Montanha, naquela tarde inesquecível, que deveria mudar os destinos da humanidade, ele concluiu dizendo: eis que vos foi dito pelos antigos, amareis aqueles que vos amam e odiareis aqueles que vos perseguem. Eu, porém, vos digo: amareis aos que vos amam e amareis também aos vossos inimigos, fazendo-lhes todo o bem que gostarias que eles vos fizessem. A autoridade deste homem de Nazaré era tão extraordinário que ele conseguia investir contra a tradição, a lei mosaica, para dizer que ele autorizava o perdão e o amor aos adversários. Isto porque na vida de todos nós não faltam inimigos. Todos nós temos inimigos, declarados ou ocultos. Pessoas que nos detestam por antipatia gratuita, por transtorno psicopata, por inveja, por competição, e mesmo se comprazem quando algo de funesto nos acontece. Jesus penetrou no âmago da questão e propôs que nós os perdoássemos, e deu o exemplo máximo na cruz. Nas suas penúltimas palavras, exorando a Deus que os perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Mas o perdão ainda é uma grande dificuldade para nós. Revidar, dar da mesma moeda, retribuir o mal pelo mal,
embora ele houvesse dito que nunca assim o fizéssemos. E na sua jornada inolvidável, ele nos fez 2 solicitações que ainda não conseguimos cumprir. A primeira delas foi que nos amássemos uns aos outros, como ele nos amou. E a segunda era fazer ao nosso próximo tudo aquilo que desejássemos que o próximo nos fizesse. Na história da humanidade cristã, especialmente no Ocidente, somente alguns lograram este êxito. Porque a humanidade, que sempre viveu em guerra, no estudo profundo da natureza humana, o maior número de guerras que houve na história da humanidade foram guerras de religião. É lamentável essa conclusão de Will Durant, o historiador que reuniu 40 historiadores para escreverem a história da humanidade desde os primórdios, desde a Antiguidade Oriental até a década de 60 nos Estados Unidos. E ele conseguiu escrever um compêndio em 40 volumes. E quando chega no fim, ele coloca um pós-fácil. É de lamentar-se que a sociedade que atingiu um alto nível de cultura sempre esteve em guerra. Os militares governaram mais os povos do que os filósofos, do que os poetas, do que os estadistas. E as guerras de religião, que foram muito maiores e mais tenazes do que as guerras políticas e socioeconômicas, predominam na história da humanidade. Como é possível que todas as religiões dizem que existe Deus, que Ele é o Pai único da humanidade? Todas as religiões monoteístas asseveram que a vida prossegue depois da morte, que o código de honra é o amor. E porque nós fazemos guerras de religião, é a demonstração bárbara do nosso primitivismo. A ausência de valor ético, moral, para rompermos as amarras com a nossa história antropológica, as nossas heranças animais, já que transitamos na fase animal até o estado de humanidade. E no estado de humanidade, ainda reside em nós a fera, muito bem definida por Freud, quando falou que a sociedade civilizada é uma aparência. Nós temos somente o verniz social. Se quisermos ver o indivíduo, pisemos-lhe no pé, na unha encravada, e logo a fera que está ali oculta salta, agressiva e perversa. Mas Jesus nos pediu que perdoássemos, e nós temos uma imensa dificuldade de perdoar, porque ainda não entendemos a psicologia do perdão. Perdoar, dizemos, eu até não desejo mal à criatura que me ofendeu, mas não consigo esquecer. E é normal. Não tem nada a ver o perdão com o esquecimento. Perdoar é não devolver na mesma moeda o mal que nos fizeram. Esquecer é um problema da memória, não é da emoção. Porque muita coisa gostaríamos de esquecer e não conseguimos. E muita coisa gostaríamos de lembrar e não logramos. Então o perdão deve ser esse sentimento de dar ao outro o direito de ser psicopata. É o espírito natural de deixar ao outro o direito de não gostar de nós, porque nós também não gostamos de muita gente. Aguardaríamos que todos nos quisessem bem, mas nós não gostamos de todos. Por uma lei de afinidade, por uma lei de simpatia, por uma lei de atração magnética, nós muitas vezes toleramos, somos gentis, ou refugamos, ou até detestamos outras pessoas que são absolutamente inocentes. Então, nesse momento histórico da humanidade, nós perguntamos: você perdoaria Carl Seidel e aqueles tremendos criminosos? Merece considerar
que o perdão é uma necessidade inadiável, porque o perdão é a alma gêmea do amor. Para que nós perdoemos, necessitamos de amar indiscriminadamente, mas amar a vida e amar durante a vida. Amar é esse sentimento de vinculação com Deus, que é o amor, e é que nós deveremos exercitar. Ninguém nasce amando, nós aprendemos a amar. O notável Mandela dizia que ninguém nasce com a maldade no coração. Em exceção aos psicopatas, nós temos a alma mais ou menos estável para amar ou para detestar. O meio social, a educação, as circunstâncias podem levar-nos a fazer que desabroche do nosso inconsciente profundo a crueldade que está adormecida, o primitivismo por onde já passamos, a perversidade. Mas também pode desabrochar as flores da bondade, da ternura, da gentileza. Ser gentil ou ser rude é uma opção. Por opção, nós somos mais rudes do que gentis. Quando a Unesco propôs ao mundo o seu memorando do ano 2000 em favor da paz internacional, apresentou 6 itens. E o item número 6 é notável. Foi retirado do Evangelho de Jesus e diz textualmente: é necessário redescobrir a solidariedade. É que vale dizer que em alguma época da nossa vida já fomos solidários, mas hoje somos socialmente solitários. Cada um de nós vive na sua solidão, nos seus complexos, nos seus conflitos. E quantas pessoas aqui estão sentindo-se absolutamente a sós? Existe a solidão de um que fica ali, existe a soledad, como diríamos em castelhano, e existe essa solidão a 2, em que 2 solitários um dia se casam, se unem para curtir a solidão, esperando que o outro preencha o seu vazio existencial, sem querer preencher o vazio existencial do outro. E nós vemos uma sociedade instável. Por que nós perdemos a solidariedade? Porque preferimos fugir para o egoísmo, especialmente neste momento da vida virtual. Nós estamos perdendo o hábito de ser solidários. Mantemos um namoro com alguém do outro lado do globo e detestamos a pessoa que mora dentro de nossa casa. Somos gentis através do iPhone, do iPad, do iPod, do iPin, com pessoas perdidas em regiões distantes, e não temos a menor gentileza com aqueles que nós encontramos na rua. É terrível como esta comunicação virtual está nos isolando. Estamos perdendo a arte de conversar, já perdemos a arte de escrever, porque nas mensagens que mandamos foi criada uma linguagem gráfica para ser mais rápida a comunicação. Então estamos caminhando para um abismo, o abismo da solidão profunda, esperando que os outros preencham o nosso vazio existencial, porque nós perdemos a solidariedade. E só existem pessoas solitárias, porque não são pessoas solidárias. Quando somos solidários, nunca estamos solitários. E esta questão da falta de solidariedade e de respeito à criatura humana é tão grande, que no ano passado, no dia dos últimos meses, eu caminhava pela cidade de Salvador. Sou de temperamento muito calmo, como todo baiano. Aqueles que têm inveja dos baianos dizem que é preguiça. Nós dizemos que é sabedoria. É uma questão de enfoque. E de repente alguém que vinha atrás de mim me deu um empurrão com toda a força e eu caí. Felizmente defendi o rosto, apoiei o braço e na queda me voltei para o agressor. Ele estava com ódio de mim. Então ele me olhou e eu sorri. E disse para ele:
Olá, desculpe-me por estar na sua frente. Eu não podia imaginar que atrás de mim vinha um cavalo. Então eu lhe peço desculpas. Ele perdeu o jogo. E então ele ficou assim, agora levante a sua vítima. Faça o favor. Estendi o braço. Ele me puxou com força. Ele disse, mas não foi por querer. Eu digo, é como de Chaves no programa de televisão. Não foi por querer, querendo. Então, eu lhe desculpo. E lhe peço que me desculpe. Nunca mais eu caminharei na frente de ninguém. A partir de agora eu vou caminhar olhando para trás para ver se vem alguém e eu deixo passar. Esse é o estado da nossa sociedade ética, da nossa vaidosa cultura e civilização. Sem a menor ética, sem o menor respeito. Por quê? Porque perdemos a arte de amar. Amar se tornou quase vergonhoso. E nós passamos a confundir amor com libido, amor com sexo. É claro que o sexo, para atingir a plenitude, deve ter o amor, pois que do contrário é sempre frustrante. O sexo pago, o sexo adornado de estimulantes químicos, o sexo da droga, o sexo barato das ruas, deixa sempre amargura, frustração e novos desejos. Quando existe o sentimento de amor, há um intercâmbio de vibrações. E esse intercâmbio de vibrações transforma-se na produção de substâncias que mantêm a saúde, das endorfinas, das dopaminas, particularmente daquelas que produzem alegria na criatura humana, a serotonina, a noradrenalina, que estão hoje escassas por causa da solidão que leva à depressão. Este é o século da depressão. 360 milhões de deprimidos crônicos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Se nós considerarmos aqueles que ainda não foram diagnosticados, atingiremos a cifra de 500 milhões de depressivos. As estatísticas americanas anunciam que no ano de 2025 o suicídio será a primeira causa mortes nos Estados Unidos. Porque apesar da grande civilização e tecnologia, em cada 8 minutos alguém tenta o suicídio na América do Norte. Em cada 15 minutos alguém consegue, especialmente com arma de fogo. Mas o que é isto? Há 280 anos, um filósofo inglês, Thomas Hardy, escreveu que a sociedade do seu tempo havia perdido o endereço de Deus. Parafraseando Thomas Hardy, eu diria que a sociedade moderna, depois de haver perdido o endereço de Deus, perdeu o endereço de si mesmo. E as nossas metas hoje quais são? Ter, ganhar, poder para gozar. É o hedonismo de Epicuro. Necessitamos de mostrar ao outro que nós somos felizes por fora. Mas como nós somos infelizes por dentro, usamos drogas para rir, usamos o álcool para dar a impressão que nós somos pessoas joviais, usamos o tabaco porque é elegante. Imagine ser chaminés vivas, estarmos sempre eliminando fumaça, é tão elegante, é tão chique. Mas depois veio o câncer do pulmão, o câncer da boca, vem as problemáticas respiratórias e a morte do fumante é terrível, mas faz parte do status quo. Quando alguém fuma e faz ó, soltando fumaça, a gente fica com uma inveja. Eu mesmo, que nunca fumei, fico com uma inveja. Como é que ele consegue fazer um ó de fumaça? E consegue. Então isso para nós é status. Profundamente amargurados e tristes, porque perdemos o endereço de Deus e não sabemos o que fazer da nossa vida. Somos incitados, concitados, convidados pela grande mídia para o prazer. O Carnaval da Bahia, o maior carnaval do mundo. E a cidade depois tem que ser lavada com criolina, cada amanhecer, para tirar a decomposição humana da sua pequenez
porque o prazer está longe de ser asselvajado, mesquinho e, ao mesmo tempo, ter uma característica de vulgaridade, de intercâmbio vil, nas paixões mais asselvajadas. Numa das viagens em que eu retornava a Salvador, próximo do Carnaval, estava uma moça linda distribuindo algo. E quando eu desci a escada rolante para pegar a bagagem, ela disse: tome, é o presente do governo. E eu logo vi o que era e perguntei: o que é? Ela disse: uma camisinha. Eu digo: ah, tão pequenina assim? Ela disse: é. Eu perguntei: para que é? Ela ficou embaraçada. O senhor não sabe? Eu digo: não. Uma camisinha. Eu disse: mas qual é a finalidade? Ela disse: é porque vem aí o carnaval. Eu digo: e a gente bota onde? Na orelha, no nariz? Por que tem a ver o carnaval com camisinha? Aí está a ponte da vulgaridade. Então o carnaval é a festa proximular, a licença moral? Não. O carnaval é um momento de emoções, de alegria, de satisfações, de prazeres, que tem a ver com conúbio sexual. Mas é a nossa manifestação erótica, assodada e assolada pela grande mídia, que nos faz dizer que se nós formos brincar o carnaval, ou se nós formos a um baile e não nos entregarmos à vilania do sexo, parece que não ficou completo. E então nos constituímos uma sociedade cansada. Desde a velha Grécia, 300 anos antes de Jesus, Leucipo propôs que a verdadeira felicidade era ter, possuir, porque quando nós temos, quando nós possuímos, nós compramos. E quando nós compramos, nós gozamos. E depois que gozamos, ficamos frustrados. Porque o prazer do almoço não é tão grande que impeça a necessidade do jantar de agora. Ou do café da manhã, que teremos que tomar logo depois. Então será que a felicidade é essa busca inclemente, intérmina, de prazeres, ou de emoções superiores? Então os gregos constataram que a pessoa que possui nem sempre é feliz. Primeiro, porque tem medo de perder a posse. Segundo, porque podendo comprar tudo, as coisas perdem os significados. E depois dos prazeres, a vida perde o sentido. O indivíduo que come muito, os acepipes, comer um prato de língua de beija-flores, matar 500 beija-flores para um prato de língua, como fazia Cleópatra. Então isso é fascinante. Mas depois que comer muito, o que terá? Uma indigestão. Então será que a felicidade é indigesta? O indivíduo que dorme muito porque não precisa trabalhar, será que ele fica feliz ou fica amolentado? E esse indivíduo metrosexual, esse indivíduo que é um espécime da sexualidade, será que ele vive feliz? Não, ele vive impotente, cansado, masculino ou feminino, utilizando-se de drogas químicas para o fenômeno natural, que ele perdeu a função, porque a imaginação não é mais capaz de estimulá-lo ao fenômeno que nos leva à reprodução. Então nós nos dizemos cristãos, na grande maioria, ou nos dizemos desta e daquela denominação religiosa, mas onde está a estrutura da religião dentro de nós? Criamos adversários a qualquer momento. Onde está a beleza da nossa religião em nossa vida? O notável Dostoiévski, ao escrever uma obra clássica chamada O Idiota, colocou na boca do príncipe Mishkin esta frase: a beleza salvará o mundo. E mais tarde Solzhenitsyn, que foi prêmio Nobel de Literatura, disse que esta frase era nada mais, nada menos do que uma profecia. A beleza. Mas onde está a beleza? No sentido do amor. Quando nós amamos, nós temos descargas de adrenalina. Nossos olhos brilham. Na Mansão do Caminho, quando nós tínhamos o internato, eu sabia quando os nossos adolescentes estavam namorando. Quando o menino ou a mocinha vinha conversar comigo, eu dizia: olá, está de namorado ou de namorada? Mas tio, quem lhe contou? Eu digo: seus olhos. Mas o que é que tem? Estão brilhando. Quando acabava, eu também sabia.
Ele diz assim: acabou o namorado, meu filho, o namoro? É, tio, não deu certo. A garota não era legal. Sempre o outro é que é culpado. O cara não era de nada. Mas como é que o senhor sabe? Porque você está com o olho de peixe morto ou de cabra morta. Nem totalmente fechado, nem totalmente aberto. Meio derreado. O amor dá beleza à nossa vida. Ele nos proporciona a alegria de viver, o sentido de abarcar a humanidade num grande abraço e principalmente de perdoar. Somente quando nós perdoamos é que nós gozamos de saúde. Está demonstrado cientificamente que o maior número de neuroses, de transtornos neuróticos, são da influência do desamor, da falta de amor e da falta de receber amor de alguém. Ou então são resultados do ressentimento, da mágoa. Como nós nos magoamos com facilidade. Basta que uma pessoa nos olhe de travessa, já ficamos eriçados. O que é que aquele monstro tem contra mim? Não tem nada, ele é míope. Ou então ele tem um problema ocular. Nós necessitamos de mudar de atitudes e de construirmos a nossa felicidade. Eis porque, neste ano, os espíritas comemoramos o Sesc Centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, publicado no dia 29 de abril do ano de 1864 por Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo é a atualização daquelas palavras sublimes do mestre Galileu. Aquele convite à serenidade. Eu venho ter convosco para que tenhais vida, e vida em abundância. Ergo bonus pastor sum. Eu sou o bom pastor, e nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e que chorais, e eu vos consolarei. Recebei o meu fardo, recebei o meu jugo. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Leve meu fardo, suave meu jugo. A minha paz vos dou, e dou-a somente como eu a posso doar. Que paz é essa que Ele nos promete? É a paz do coração tranquilo, da consciência em harmonia, porque nenhum governo nos pode dar essa paz. O Brasil está em paz política, não estamos em guerra declarada, mas estamos na mais covarde guerra da violência. Salvador esteve 2 dias em que a polícia militar entrou em greve e houve 120 assassinatos em 2 dias. A debandada, a selvageria, os saques, pessoas aparentemente saudáveis, como não havia polícia, invadiram supermercados. As gangues pegavam automóveis, arrombavam as portas metálicas das lojas, das propriedades alheias, para roubar cinicamente diante das câmeras de televisão. Mães com criança no braço, roubando. E como se não bastasse, não podendo levar tudo que os olhos alcançavam, incendiavam em um vandalismo que demonstra a inferioridade moral na qual ainda estamos. Torna-se-nos necessário mudar primeiro de atitude mental. Não é necessário que a polícia me diga que eu devo respeitar o direito alheio. Nós que lutamos tanto pelos direitos humanos, quando falamos em direitos humanos, enchemos a boca. Mas os direitos humanos foram proclamados em 1792. Os direitos de cidadania do homem, os direitos de cidadania da mulher na Revolução Francesa. Em 1948 foram restaurados na ONU. Mas quais direitos? Só queremos ter direitos. Só há direitos quando há deveres. Por isso o Evangelho segundo o Espiritismo veio até nós dizer-nos, na luz soberana da doutrina espírita, que nós somos o que fizemos de nós. Que a nossa felicidade ou desdita é resultado, cada uma delas, dos nossos atos. Que nós podemos ser imensamente felizes hoje, não depois da morte. Que o reino dos céus começa na terra e o inferno teológico começa na consciência. Não está lá, nem no alto nem no baixo.
porque no infinito não há dimensão de alto nem baixo, está dentro de nós. Então a humanidade veio receber o Consolador que Jesus prometeu. No momento em que a ciência atinge os seus mais elevados índices de tecnologia de ponta, neste momento em que nos podemos comunicar praticamente com o mundo, com um pequeno aparelho na palma da nossa mão, mas é necessário que o nosso processo de evolução moral faça jus para não derraparmos nos transtornos fóbicos, nos transtornos de natureza depressiva, nos transtornos obsessivos. Porque simultaneamente aqueles que desencarnaram nessa volúpia da loucura cotidiana não encontraram a paz. Porque a paz não se encontra numa ilha da fantasia, não se encontra no oásis em que nós vamos para a ociosidade dourada. A paz é um trabalho feito pela consciência do dever. É esse trabalho natural que nós vamos desenvolvendo para encontrar o nosso equilíbrio pessoal. E o respeito ao direito ao outro é inalienável, porque isso impõe-lhe o dever de respeitar o nosso direito. Os equipamentos militares, policiais, que harmonizam a sociedade, exatamente para coibir os abusos das pessoas insensatas, das pessoas perturbadas emocional e mentalmente. Então necessitamos hoje de voltar a Jesus, de fazer uma viagem ao sermão da montanha e instaurar a figura deste homem incomparável no país dos nossos sentimentos. Alguém não gosta de nós, problema dele. Quando nós não gostamos de alguém, problema nosso. Se alguém me odeia, pior para ele, porque toda vez que me veja vai ter dor de cabeça. Mas quando sou eu quem odeia, pior para mim, porque tenho transtornos nervosos, distúrbios gástricos, distúrbios respiratórios, porque a nossa psique, a nossa mente, somatiza no corpo os nossos equilíbrios, mas também as nossas perturbações. Daí a necessidade imensa de convivermos em sociedade, de maneira fraterna, de maneira jovial. Vimos os lances aqui da vida de Oswaldo Melo, esse trabalhador da causa do bem. E é natural das suas lutas, das incompreensões que padeceu há mais de 69 anos, pelo fato de ser espírita. Eu mesmo, que estou na seara um pouco depois dele, quantas vezes as lutas se me tornaram reídas, os desafios terríveis, a tentativa de ridicularizar-me, colegas, amigos, pessoas que vieram na busca de coisas e de interesses materiais e se decepcionaram. E nos mantivemos firmes, porque brilha em nosso mundo íntimo a luz soberana da ternura de Jesus. Nunca tivemos tanta necessidade de Jesus como hoje. Esse solidário, que passou solitário porque detestavam-no, e depois de todos os bens que ele repartiu, nós lhes demos, nós, a sociedade, lhes demos como gratidão a cruz de vergonha, por ser o pior instrumento de flagelo da humanidade. É um dos mais perversos fenômenos de destruição da vida, é a crucificação, porque o indivíduo morre pela distensão muscular, pela falta de respiração, pelos ossos que se arrebentam ao peso do corpo que fica sustentado nos braços. E ele ainda pôde dizer suavemente: perdoa-os, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. Vivemos uma hora muito grave. Aí está a ameaça de uma guerra mundial, com a postura da Rússia, com a postura da América. Aí está a guerra tenebrosa da Síria e a guerra dentro das nossas cidades. No Brasil, nos últimos 10 anos, foram assassinadas 500 mil pessoas. 500 mil em 10 anos. É que vale dizer que em cada ano tem sido assassinadas 50 mil pessoas. E nós passamos a ter medo. Estamos mudando nossos hábitos. No Rio de Janeiro, as sessões estão sendo realizadas à tarde, porque a maioria dos frequentadores tem medo de sair à noite, voltar para casa às 22 horas. O crime está à solta de dia
e com muito mais aplauso de noite. É necessário que nós nos tornemos pacíficos para sermos pacificadores, que aprendamos a conjugar o verbo amar, que treinemos o amor, que digamos que ama. Alguém me falou, e se a gente não amar? Minta, diga que ama, porque o mentiroso tanto mente que termina acreditando na mentira. Por que não acreditar na verdade? Então eu me recordo que certa feita estava com Chico Xavier em Uberaba, e a fila era imensa. As pessoas vinham, ele dava uma palavra de bondade, um aperto de mão, um abraço, um passe terapêutico discretamente, até que chegou uma senhora e perguntou-lhe: Chico, Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar, se 70, se 7, e então Jesus disse: não, Pedro, 70 vezes 7 vezes. Eu sou casada há 25 anos e meu marido é um ébrio quanto mais. Eu já o perdoei mais de 2.000 vezes. Eu fiz um cálculo. Ora, Jesus mandou perdoar 490 vezes. Eu já perdoei o infame mais de 2.000. Naquele tempo não havia o divórcio. Eu venho consultá-lo se eu devo separar-me dele, fazer o desquite, porque quando nós paramos numa tarefa, numa dívida, reencarnamos para continuar. E eu não quero reencarnar mais com este homem. Eu quero pagar tudo. Você acha que eu já paguei a minha dívida? Chico Xavier compadeceu-se e quando ele ia responder, parou, olhou para ela e disse: minha irmã, Emmanuel, o guia espiritual, está dizendo-me que é para perdoar 70 vezes 7 vezes. Mas eu já perdoei, Chico. Ele diz que é para perdoar cada erro 490 vezes cada erro. Ela disse: então não acaba nunca. E ele redarguiu: não acaba nunca. Ela se foi, eu vi, nós sorrimos, nos olhamos. E quando eu voltei lá no mês de janeiro, eu ia 2, 3 vezes por ano abraçá-lo, lembrei-me da senhora e perguntei: Chico, como terminou a história do perdoa 70, perdoa 2.000 vezes? Ah, Divaldo, eu não te conto. Menos de 3 meses após, eu estava na fila quando vi uma senhora de luto. Naquela época, a roupa negra era sintoma de luto, hoje não usa mais. Hoje é de elegância. Se a pessoa é gordinha e quer parecer magra, use preto, que fica magérrima. E se for magrinho e usar preto, desaparece. Então é necessário seguir a moda. Então ela estava de luto. E Chico olhava e dizia: eu conheço essa senhora. Até que ela chegou e perguntou: seu Chico? E ele conheceu pela voz: eu aqui estou. Ah, seu Chico, que bom conselho que o senhor me deu, porque meu marido morreu. Então Chico disse: agora, minha filha, você cumpriu até o fim. Então você não vai mais reencarnar com ele, porque pagou a dívida toda. Eu disse: é, seu Chico, eu venho aqui lhe fazer uma pergunta. Ele morreu, ele bebia muito, mas quando estava sóbrio era tão bom, era maravilha. Então eu quero lhe fazer uma pergunta, seu Chico. E o Chico perguntou: qual é a pergunta, minha filha? Eu queria saber como é que ele está no além, seu Chico. Sinto uma saudade dele, como é que ele está? E Chico perguntou, matreiro como são os mineiros: quanto tempo ele bebeu? 25 anos. Então no além ele continua bêbado, minha filha, porque 2 meses não são suficientes. Então nós estamos em desafios para construir a nossa felicidade. Vamos começar a fazer a psicologia do perdão. Alguém nos olhou antipáticos, nós então diremos: meu Deus, que noite terrível ele deve ter tido, porque já aconteceu comigo. Eu moro em Salvador, a cidade mais linda do planeta, depois de Florianópolis. Então eu estava na fila e estou sempre em fila. Viajo mais de 280 dias por ano. Eu já tenho odor de aeroporto. Quando eu ouço um alto-falante, eu já procuro ouvir se está chamando para entrar em algum lugar. E eu estava na fila às 5 horas da manhã, esse sol maravilhoso que nós temos. E eu estava alegre, eu estou sempre alegre, porque eu sou espírita, eu sou feliz, eu tenho a vida plena. E eu estava rindo.
De repente, alguém na terceira fila gritou de lá: ei, por que é que você está rindo? Eu disse: eu não acredito, mas eu continuei rindo. E a pessoa continuou: ei, você está rindo de mim ou está rindo para mim? Eu digo: tem que ser psicopata. Tinha mais de 200 pessoas, por que ele acha que eu ia rir para ele, que aliás é tão feio? Mas eu continuei rindo e ele provocando. Eu aí parei, olhei na direção dele e disse: não estou rindo para o Senhor, nem estou rindo do Senhor. E por que não? Porque eu sou cego. Então, ele caiu em si e todo mundo caiu na risada. Ele veio até mim e quando chegou bem próximo, ele me olhou e eu firme, passou a mão e eu cego. Ele disse: mas o senhor tem a vista tão clara. Eu disse: pois é. É que o meu problema não é na vista, é no nervo óptico. Quando ele me ouviu, ele parou e disse assim: eu conheço esta voz, porque eu tenho um programa na televisão, tenho um programa na rádio. Essa voz é do Divaldo Franco, não é? Eu digo: é. Você não é cego coisa nenhuma? Eu digo: sou. Eu sou cego à agressão humana. Eu sou surdo aos desaforos humanos. E eu sou mudo às tentativas de desequilíbrio. O senhor acha que só porque o senhor teve uma noite ruim, eu deveria perder o meu dia? O senhor teve um problema de bilis, um derrame de bilis durante a noite, dormiu mal. Mas, senhor Divaldo, eu tenho muitos problemas. Eu disse: quem não tem? Eu também tenho muitos problemas. Só quem não tem problema é o esquizofrênico. Ele não tem problema, ele é problema para os outros. Mas ter problema é muito saudável. Nós evoluímos porque temos problema. Senhor Divaldo, o senhor está indo para onde? Eu estou indo a São Paulo. Mas, senhor Divaldo, eu também. Em que voo o senhor vai? No voo X. Eu também. Eu digo: ah, meu Deus, só falta ele sentado no meu colo. Não deu outra. Eu entro no avião e sento-me na fila 6C. Quando eu olho para o lado, na 6D, olha ele. Então ele bateu na minha perna e me disse: senhor Divaldo, nós vamos conversar muito, não é? Eu disse: não, senhor, porque avião não é lugar para conversarmos. Eu aluguei esta poltrona. O senhor alugou essa poltrona. Cada um aqui alugou uma poltrona. Embora ache a gente que quando entra no avião, alugou o avião todo, fala alto. Estou voltando de Florianópolis, estive nas praias. Como se somente ele viajou a Florianópolis. Outros contam a sua vida alta. E os que estão atrás, quando são neuróticos, ficam batendo o pé na poltrona da gente. E não olhe para trás, não reclame, porque ele alugou todas as poltronas. E outros, quando vão levantar, agarram o cabelo da gente e levantam. Eu digo: tudo isso é falta de educação. A poltrona tem 2 braços para nós nos levantarmos eréquitos, de baixo para cima, não para puxar o outro. Tem uns que ainda reclamam e ainda sai falando, balbuciando coisa. Ele me disse: mas, senhor Divaldo, eu estou ansioso para lhe pedir uma consulta. Eu queria fazer uma consulta. Eu digo: mas aqui no avião? É, sim, senhor. Mas aqui não é lugar próprio. É, senhor Divaldo, porque o avião vai subir, não vai? Ele vai para o mundo espiritual. E quanto mais alto tiver, os guias vêm me aconselhar. Eu disse: meu amigo, meus guias não sobem, meus guias baixam. Você vai lá ao centro e tal. E ele estava nervoso. Eu digo: meu Deus, como é que eu vou me ver livre dele ajudando? Eu olhei para ele excitado e apliquei uma técnica. Pus a mão na rótula do joelho e disse: durma. Você precisa de dormir. Aí eu falei no tom hipnótico: meus amigos, eu tive um choque, o homem dormiu. Eu digo: meu Deus, eu não sabia que era hipnólogo. Ele dormiu profundamente e eu fui meditar, aproveitar a viagem para meditar, porque em São Paulo eu teria uma conferência. Quando o avião bateu no chão na aterrissagem, ele acordou: senhor Divaldo, o que aconteceu? Eu digo: você desencarnou e reencarnou e fica em paz. Ele disse: mas eu tive um sono tão bom. Eu digo: vê quanto é bom nós nos acalmarmos. Assim vivemos ansiosos. Jesus espera que nós adormeçamos as más paixões e o introduzemos no ádito do nosso coração.
Foi numa tarde maravilhosa de Jerusalém. O sol declinava-se por detrás das montanhas de Galaad. E um homem de beleza ímpar estava sentado na escadaria do templo, quando passou uma jovem mulher, vestida à Babilônia, com os cabelos trabalhados, cheios de joias. E vendo aquele homem de beleza invulgar, ela corrigiu os vestidos e disse-lhe: peregrino, eu sei que tu és estrangeiro. Pela tua barba, pelos teus cabelos, eu sei que tu és de Nazaré. Então eu sei que tu não és de Jerusalém. Eu quero dizer-te uma coisa. Hoje é o dia do meu aniversário. Eu sou vendedora de perfumes e recebo na minha casa o que há de melhor da sociedade de Jerusalém. Eu vendo ilusões. Sou muito rica, porque sou muito bela. Tenho as minhas arcas, as minhas burras, recheadas de pedras preciosas, de gemas e de moedas de ouro. Eu quero te convidar para que venhas ao banquete que eu darei logo mais, ali, na minha vila. Tu virás? Então aquele homem estranho olhou para ela, 2 olhos que eram 2 pedaços de céu, e com um semblante muito terno lhe disse: hoje eu não posso. A mulher insistiu: ó Nazareno, eu acho que tu não me entendeste. Eu cobro uma alta soma por algumas horas de prazer. Ao convidar-te para que vás à minha casa, é que sendo hoje o meu aniversário, eu faço questão de eleger a minha companhia. Não quero ser elegida. Já dispensei um sacerdote indo mel, dispensei um legionário, mas eu convido-te a ti para que vás à minha casa e eu não te cobrarei nada. Tu irás? Ele olhou-a e disse-lhe: hoje eu não posso. Ó Nazareno, não sei o que se passa. Eu noto em ti algo estranho, que me arrasta, que me convida. Vem à minha casa. Tu te sentarás à minha porta, ou te deitarás no meu leito. Eu colocarei uma bailarina despida para dançar diante de ti. Lavarei os teus pés com bálsamo e unguento, e os enxugarei com os meus cabelos. Mas vem à minha casa. Tu virás? Ele levantou-se, era magro, 1,70 m, 70 quilos aproximadamente. Os zigomas do rosto salientes, os olhos penetrantes como 2 estrelas, a testa larga, a cabeleira abundante em tom do mel ou do ouro velho, caindo-lhe anelada sobre os ombros. E ele disse: hoje eu não posso. Nazareno, deixa-me dizer-te, já que tu não me entendes, eu te amo. Eu nunca disse isso a um homem, porque há em ti alguma coisa que me arrebata. Eu vejo nos teus olhos uma estranha chama, e assim procedo porque te amo. Vem, Nazareno, à minha casa de mulher poluída, para que eu possa dizer que um dia um homem que era bom como um favo de mel, que era nobre como a espada nua e puro como a labareda de fogo, esteve no meu bordel e não me tornou mais desventurada. Tu virás? Não posso. Hoje eu não irei. Mas um dia, que não está longe nem perto, eu atenderei ao teu pedido. Não. Vem hoje, porque mulheres como eu não têm amanhã. Se não vieres hoje, não voltes nunca mais. Levantou a cabeça prepotente e partiu. 2 anos depois, era o mês de Nisan, março, abril, primavera, Israel. Aquele homem bom estava no poço de Betesda, atendendo a multidão, quando uma senhora de idade acercou-se-lhe e falou-lhe qualquer coisa aos ouvidos. E perguntou-lhe: tu virás? E ele disse: eu irei contigo. A mulher segurou-lhe a mão, atravessou uma ravina, e numa furna ela disse: aí dentro, Senhor. Ele adentrou-se, sentia o odor pútrido de carne humana, sentia e ouvia um gemido.
o claro escuro do dia, da treva da caverna. Ele estendeu as mãos e foi na direção dos gemidos, até que os seus dedos penetraram numa cabeleira úmida de pus. Ele abriu os olhos, era um corpo ulcerado, fedorento, os cabelos caíam, e uma voz roufanha disse: que queres de mim? Se vieste comprar perfumes, já não os tenho para vender. Que queres de mim? Tenho lepra, foge, deixa-me morrer. Se eles souberam que tu estiveste aqui, eles irão perseguir-te. Deixa-me em paz, foge. Ele abaixou-se, acarinhou a cabeça ferida e disse eternamente: eu ouvi o teu chamado, aqui estou. Recordas-te? Tu me convidaste. A mulher deu um grito, limpou as feridas dos olhos. Oh, Nazareno belo, por que demoraste tanto? Durante 2 anos eu te esperei. Coloquei uma lanterna na janela da minha casa, para que ela iluminasse a estrada por onde virias, e tu não chegaste nunca. Agora é tarde, Nazareno, vê, sou toda a podridão. Eu te agradeço porque vieste, mas foge, deixa-me morrer. Ele disse: não posso. Tu me pediste para estar contigo. Eu aqui estou. E abraçando a mulher, ergueu-a, estreitou-a no peito magro, saiu a claridade do dia. Envergonhada, ela cobriu os olhos com o rosto assinalado pelos lepromas. Ele então, com uma das mãos, tirou-lhe a mão do rosto e, sorrindo, lembrando-se daquela tarde em Jerusalém, ele disse: não me censures, eu também te amo. Agora eu vejo nos teus olhos uma estranha chama, e assim procedo porque te amo. Já que o teu corpo não serve para mais nada, dá-me tua alma. Eu sou o pastor das ovelhas, e aquelas que o Pai me confiou, nenhuma delas se perderá. Abraçou-a e saiu na direção do dia. 2000 anos depois, nós dizemos: Senhor, vem à nossa casa. Nós te oferecemos igrejas suntuosas, assinaladas por tapetes persas e perfumadas dos mais variados e exóticos odores. Nossos objetos de culto são de ouro e de pórfiro. As gemas preciosas estão no altar. Vem, Senhor. E ele tem dito: não posso. Mas agora que estamos marcados pela dor, agora que quase todos nós temos conflitos, necessidades espirituais, ele estende a mão e diz: eu venho atender-vos. Eu vejo nos vossos olhos mansidão e expectativa. Dormi em paz, eu sou bom pastor. Ó Jesus, deixa-nos dizer-nos por nossa vez que já aprendemos a perdoar. Talvez não esqueçamos o acontecimento que a memória vai apagar através do tempo, mas nós te queremos dizer, porque te amamos, que gostaríamos de ser um festival de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas em nossa pequenez, não tendo a possibilidade de ser uma galáxia, deixa-nos ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na escuridão. Eu gostaria de ser a chuva generosa, que tombando sobre a terra porosa reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, permite-me ser um copo com água fria, para matar a sede e a agonia de alguém em desesperação. Eu desejaria ser um trigal maduro, para repletar a mesa da humanidade com a dádiva do pão.
mas sou tão só que eu te peço para ser um grão que, caindo no chão, se multiplique no milhão e socorra a humanidade famélica com a bênção do pão. Senhor, eu desejaria ser a montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira, mas da minha pobreza eu quero ser uma pedra pavimentando o chão, por onde sigam os heróis na busca da amplidão. Eu desejaria ser um pomar de frutos maduros para atender a necessidade da criatura humana, mas não lograrei. Então eu te pedirei para ser uma árvore solitária na estrada, ou alguém à sua sombra, para quando passasse outrem, eu lhe pudesse dizer: olá, amigo. E se ele me perguntasse: quem és tu? Sou teu irmão, sou teu amigo, dá-me a mão. E cantando eu iria dizendo: Senhor, eu desejaria ser poeta, orador, declamador, esteta, musicista, porém me falta o éstero, a magia, a beleza. Deixa-me ser apenas alguém que se liberte das paixões, que modifique a estrutura e com o perdão possa dizer-te: muito obrigado, Senhor. Obrigado porque eu nasci. Obrigado porque eu nasci pelo teu amor, porque creio em ti. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Obrigado, senhores.